Olá, eu sou o professor Gabriel, professor de matemática. Olá, vamos falar um pouquinho sobre equação do segundo grau, ok? É mais uma revisãozinha para a gente dar uma relembrada do que a gente viu no nono ano, né? Que a gente vai usar agora aqui no primeiro, na hora que a gente entrar em função quadrática, ok? A gente tem lá, como é que eu resolvo uma equação do segundo grau? Primeiro, toda equação do segundo grau, ela é escrita do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, ok? Isso aqui a gente fala que é uma equação de segundo grau completa. Por que completa? Porque ela tem x², ela tem x e tem o cara sozinho, certo? Por que equação de segundo grau? Porque o meu x, né, a minha variável, está elevada a 2. E 2 é a maior potência, né, em relação ao x. Eu tenho x aqui elevado a 1, quando não tem nada é 1. E aqui o x está elevado a 2. 2, daí a ideia de equação de segundo grau. Tranquilo? Claro que a gente vai fazer da maneira mais simples possível. E o que é bacana quando a gente fala dessa resolução de equação de segundo grau, a gente usa a ideia do Bhaskara, tá? Né? Na verdade, foi Bhaskara quem trouxe essa formulinha, era o livro do Bhaskara, e aí acabou aqui no Brasil tomando o nome de Bhaskara. Eu tenho lá o quê? Delta é igual a b² menos 4ac. Então eu vou lá e vou calcular. Se o b² menos 4ac é o valor do meu delta, eu tenho três situações para esse valor, para esse delta. Pensa, ou ele é menor do que zero, quando delta for menor do que zero, ou seja, ele é negativo, não existe solução real, tá? O que é solução real, professor? Aqui a gente não vai entrar no mérito, mas quando ele é negativo, ele vai entrar nos números complexos. Por enquanto, vamos deixar assim. Então, ó, deu o delta negativo, não tem solução. Paro, coloco lá, sem solução real. Quando o meu delta for igual a zero, a gente diz que tem uma única solução. E aí, é claro, se é uma equação de segundo grau, ela tem duas soluções, mas é que ela é a mesma, né? Então, delta igual a zero, a gente fala que tem uma única solução para ficar mais fácil. Mas são duas soluções que é a mesma, então, uma única solução. E o delta maior do que zero, nós teremos duas soluções reais. Então, duas soluções reais e diferentes. Ok? Por quê? Dependendo do livro onde você vai ver, vai falar que também, né, quando é igual a zero, ele também tem duas soluções reais, só que são iguais. E aqui, quando o delta é maior que zero, as soluções são reais e diferentes. Mas o jeito mais fácil de gravar, delta menor que zero, zero solução, ou seja, não tem solução. Delta igual a zero, uma solução. Delta maior que zero, duas soluções diferentes. Só isso. Gravou, belezinha. Então, primeira busca aqui que eu faço, eu tenho que verificar o meu delta. Verifiquei o meu delta, eu vou para o valor de x, né? Delta igual a zero e delta maior do que zero, eu vou para essa segunda parte, que é o quê? Meu x vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Ok? Então, repara. Ó, quando o meu delta é zero, isso aqui não existe, porque raiz de zero é zero, então vai ficar o quê? Então, para delta igual a zero, implica... Vamos lá, ó. Para o delta igual a zero, eu vou ficar com x igual a menos b sobre 2a. Repara, por quê? Porque aqui ia ficar o quê? Mais ou menos zero. Então isso aqui, no caso, cancela. Meu x vai ser igual a menos b sobre 2a. Beleza. Quando o meu delta é maior do que zero, vai implicar em quê? Meu x vai ser igual a menos b. Vamos até trocar de sinalzinho aqui, ó. Mais ou menos
a raiz do delta dividido por 2A. Tá vendo? Ó? Então é daqui que eu vou ter o quê? O meu x1 vai ser igual a menos b mais raiz de delta sobre 2A. E o meu x2 vai ser igual a menos b menos a raiz de delta sobre 2A. Então, note, quando for zero, o delta é zero, menos b sobre 2A. Quando é maior do que zero, então vai existir a raiz, então eu vou ter o mais e menos. E aí é onde a gente tem que o meu x1 é com o delta, né, positivo, e o meu x2 é a raiz do delta negativo. É isso, não tem muito segredo. Vamos partir lá para o primeiro para a gente fazer, então, só para a gente ter exemplos numéricos aí. Exemplo 1. Eu vou ter lá x² menos 5x mais 6 igual a 0. Beleza. Ó, como é que toda equação ela é escrita, né? Como é que toda equação do segundo grau ela é escrita? Ela é escrita do tipo a x² mais bx mais c igual a 0. Então, repara, toda equação do segundo grau ela é escrita dessa maneira. Ok, professor, o que eu faço? Eu determino quem é o meu A, quem é o meu B e quem é o meu C. Então, vamos lá, para a gente não errar. Quem que é o A? Ah, professor, o A é quem multiplica o x². Quando não tem nada, a gente sabe que o 1 é neutro na multiplicação. Então, é 1x². Então, meu A vale 1. Meu B é o carinha que está multiplicando o x. Ó, quem está multiplicando o x? Menos 5. Sinal negativo. Vem sinal negativo aqui, ó. É todo ele, tá? É todo ele. E o C é o cara sozinho, ó. Mais 6. Então, primeiro passo. O que é o primeiro passo? Determinar quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C. Ok, fiz. Segundo passo, aplicar a fórmula. Qual que é a formulinha, galera? A formulinha é a mesma, sempre, né? Essa é a vantagem. Delta é igual a b² menos 4ac. Troca os valores. Delta vai ser igual. O b² sempre vem, ó, o b, toda vez que ele tiver negativo, ou qualquer valor negativo de A, B ou C, eu coloco entre parênteses, por quê? Porque eu tenho que lembrar que eu tenho que comparar sinal. Então vai ficar, ó, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6. Então vamos lá. Continuando aí, eu vou ter delta é igual. Menos 5 ao quadrado é 25. Menos 4 vezes 1 vezes 6, eu gosto de comparar o sinal, ó. Menos com mais, aliás, menos com mais, menos, com mais, menos. Então é menos. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Então meu delta, ele é igual a 1. Ok, delta igual a 1. Agora a gente faz a análise, ó. Delta igual a 1 implica em delta maior do que 0, ok? Se o delta é maior que 0, implica em duas raízes diferentes. Eu vou colocar assim, ó, para ficar mais fácil de enxergar, tá? Duas diferentes. Beleza. Continuo? Continuo. Porque toda vez que o meu delta ele é igual ou maior que 0, eu vou para a segunda etapa. E qual que é a segunda etapa? Meu x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Cuidado com esse azinho aqui, que é comum. Todo mundo... Geralmente o a é 1. Então, quando o a fica menos 1 ou alguma coisa do gênero, a gente sofre e acaba esquecendo, tocando nele direto, né? Então vai ficar, ó, é menos o valor de b, que é menos 5. B menos 5, então, ó, por isso que sempre entre parênteses quando ele é negativo. Mais ou menos
a raiz de delta, que é 1, dividido por 2 vezes o A, que é 1 também. Ok? Beleza. Então eu vou ficar com x é igual. Menos com menos, mais. Então, mais 5. Mais ou menos, raiz de 1 é 1. E 2 vezes 1, 2. Ok, professor. E agora, o que eu tenho aqui? Aqui é aquela parte onde você vai dividir em 2 o meu x1 e o meu x2. Ó, vamos até deixar assim mais bonitinho. Ó. Eu vou ter o meu x1 que eu vou usar o lado positivo. Então, meu x1 é igual a 5 mais 1 sobre 2. 5 mais 1, 6 sobre 2, 3. Quanto é o meu x2? X2 é o lado negativo, ó. Então vai ficar 5 menos 1 sobre 2. 5 menos 1, 4 sobre 2, 2. Beleza. Então a minha solução, são as duas raízes, que é quem? 2 e 3. Professor, se eu colocar 3 e 2, tá errado? Também não. Ó, deu dois valores que satisfazem, que é o 2 e o 3, ok? São diferentes. Tem a pergunta, o que é a solução? Solução 1, que é o x igual a 2. Qual que era a minha equação? Minha equação era, professor, x² menos 5x mais 6 igual a 0. Então, repara, se você coloca o 2 no lugar do x, então vai ficar 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6, isso é igual a 0. Eu estou falando que isso aqui ele é raiz da equação. Se ele é raiz, significa que ele satisfaz essa equação. Note, ó, 2 ao quadrado, 4, menos 5 vezes 2, menos 10, mais 6 igual a 0. 4 com 6, 10, então vai ficar 10 menos 10, que é igual a 0. Então 0 é igual a 0. Ok, ou seja, é solução dessa equação. A outra raiz, galera, é o x igual a 3. Então vamos lá, ó. Para o meu x igual a 3, o que eu teria? Mesma coisa, x² menos 5x mais 6, e isso é igual a 0. Troco. 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6, e isso é igual a 0. 3 ao quadrado, 9. 5 vezes 3, 15 mais 6 igual a 0. Ou seja, 15 menos 15 é igual a 0. 0 é igual a 0. Também é raiz. Ok. Deu para entender de onde é que vem a minha raiz? A raiz da equação, na verdade, é o quê? A raiz da equação é a solução dela. É onde você chega a 0 igual a 0. É uma raiz da equação. Olá. Vamos para o segundo exemplo. Galerinha, se quiser seguir como se fosse uma receita de bolo, também ok, muito fácil, muito tranquilo. Vai escrevendo, tá? Por exemplo, ó, o segundo exemplo. Eu tenho x² mais 6x mais 9 igual a 0. Qual que é o primeiro passo? Então vamos escrever lá, ó. Primeiro passo. Ok? Primeiro passo. Determinar o valor de A, B e C. Então tá, beleza, professor. Só isso, só isso. Vamos fazer passo a passo aí pra gente não sofrer. Quem que é o A? Quanto vale o A? Professor, não tem nada. A gente sabe que quando não tem nada vale 1 de novo. Então, 1. Quanto é o B? B é o carinha que multiplica o X. Mais 6. Quem que é o C? É o cara sozinho.
mais 9. Beleza, primeiro passo concluído com sucesso. Segundo passo. Quem que é o meu segundo passo? Segundo passo, fácil de enxergar também. Aplicar quem? A formulinha. Então vai aplicar o quê? Aplicar o delta. E a gente sabe que o delta é igual a b quadrado menos 4ac. Aplicar o delta. 4ac. Então, escreva a formulinha de novo, sem novidade, sem pressa. Delta é igual a b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Troca. Delta. Quanto vale o b? O b é mais 6, então mais 6 ao quadrado menos 4 vezes o valor de a, que é quanto? 1 vezes o valor de c, que é 9. Então, meu delta, b quadrado, 36. 6 ao quadrado, 36. Menos com mais, menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. Meu delta é igual a 0. Professor, quando delta é 0, continua? Continua. Quando delta é 0, você vai continuar. Quando delta for 0 ou maior do que 0, segue o passo. Terceiro passo, qual que é? A verificação do delta. Como o delta é igual a 0, aplica o x. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Repara, você continua usando as formulinhas, não muda, né? Então, meu x vai ser igual a menos... Quanto vale o b agora? Mais 6, então é menos mais 6. Mais ou menos a raiz do delta, que é 0. Eu vou colocar 0 aí para a gente enxergar bacaninho o que está acontecendo. Sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, beleza, vamos nós, segue vida. X é igual, ó, menos com mais, menos 6. Mais ou menos... Raiz de 0. Raiz de 0 é 0. Sobre 2. Porque 2 vezes 1, 2. Ó, raiz de 0 é 0, ó. Cancela, galera. Mais 0 e menos 0 não vai interferir em nada. Então, meu x é igual a menos 6 sobre 2. E menos 6 sobre 2, ó. Menos com mais, menos. 6 por 2, 3. Então, meu x é igual a 3. E aí, a gente recorda, né, o quê? Ó, delta igual a 0. Professor, delta igual a 0, eu tenho uma solução. Lembra lá que a gente falou? Toda vez que o delta é 0, é uma solução. A gente sabe que é duas, né? Mas vamos parar de falar isso. Então, ó, delta igual a 0, uma solução real, né? Pessoal, para finalizar esse exemplo aqui, então o que a gente tinha? Chegou que o delta era igual a 0, então a gente tem uma única solução. E aí eu vou ficar com x menos 6 sobre 2, menos com mais, menos, menos 3. Então, meu x é menos 3, a solução é menos 3. Ok? Bem bacaninha, bem tranquilinho. É o quê? Eu vou ter lá, ó, menos x quadrado menos 6x menos 10 igual a 0. Negativou tudo aí, né, galera? Então, qual é o primeiro passo? Primeiro passo, professor, é determinar quem que é o meu A, quem que é o meu B e quem que é o meu C. Então tá, quanto vale o A? Menos 1. Quanto vale o B? Menos 6. Quanto vale o C? Menos 10. Ok. Primeiro passo, determinar quem que é A, quem que é B, quem que é C. Ok, vou colocar aqui, ó. Primeiro passo. Segundo passo, quem que é, gente? Um pouquinho mais reduzidinho, né? É aplicar o delta. Como é que é o meu delta? Delta é igual a b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, meu delta vai ser igual a menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o a, menos 1, vezes o c, menos 10. De novo, ó, toda vez que o meu valor é negativo no delta, eu gosto de trazer entre parênteses. Por quê? Porque eu vou ter que comparar sinal. Meu delta vai ser igual a
Menos 6 ao quadrado, 36. Menos com menos dá mais, com menos dá menos. 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. E aí meu delta, ele é igual a menos 4. Opa, o que aconteceu? Ó, aqui, professor, meu delta é menor do que zero. E toda vez que meu delta é menor do que zero, não existe solução real, né? Se não existe solução real, a gente pode falar que a solução ela vai ser vazia, né? Eu prefiro isso aqui, tá? Não existe solução real. Mas alguns livros trazem assim, ó, solução vazia para o conjunto dos reais. Ok, esse é o terceiro exemplo, ele é mais básico, toda vez que cai aí numa situação onde que o meu delta ele é negativo, eu já posso parar a conta e dizer que a solução é inexistente. Tranquilo?